Olá, pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Bem, vocês devem estar notando aqui que tá rolando um enquadramento diferente. É porque eu tô querendo fazer uma coisa diferente aqui. Enfim, um teste aqui que é de justamente analisar cenas enfim, pode ser de qualquer coisa, de séries, de filmes. E no caso que eu vou fazer aqui vai ser a cena específica de um jogo. Então por que eu quero fazer essa análise da cena? Porque eu quero mostrar para vocês o quão importante é a criação de um universo quando você vai contar a história. O quão é importante você fazer uma boa ambientação, criar uma boa trilha sonora, que essas coisas, por mais que possam ser subjetivas, por mais que às vezes passem desapercebidas pela gente, elas acrescentam ao filme de forma... Elas acrescentam coisas ao filme que podem ser acréscimos invisíveis, né? Vou chamar assim, né? Acréscimos invisíveis, mas que quando a gente tem a história pronta ali no total, são esses pequenos detalhes invisíveis que vão fazer toda a diferença, que vão criar cenas marcantes, cenas memoráveis. E no caso aqui de God of War, eu peguei um jogo para fazer esse primeiro analisando uma cena, porque eu estava vendo uma entrevista do diretor do jogo e ele falou que o cinema, a história do cinema em si, o cinema tem uma história já bastante longa, ele já passou por vários períodos de transformação, de avanços tecnológicos, de linguagem. Os jogos ainda nem estão chegando perto dessa idade, né, do cinema. E uma coisa legal que ele falou nessa entrevista que é justamente isso aí, que os jogos, você usa a mídia dos jogos para contar uma história e que atualmente a gente está num momento que a mídia dos jogos está justamente começando a explorar essas novas formas de se contar uma história, de se contar uma narrativa através do gameplay, através dessa mídia. E como God of War foi um jogo de bastante sucesso de 2018, ganhou o GOT, né, Game of the Year, e o diretor do jogo também, o Cory Balrog, o nome dele, ele é um cara bastante aberto. Todas as entrevistas que eu vi, né, assisti, ele falando sobre o jogo, sobre a criação do jogo, são entrevistas bem interessantes, porque ele tem esse lado mais cinemático. Enfim, é um cara bem interessante de você ver entrevistas, porque ele acrescenta bastante, assim, principalmente falando o modo como ele criou o jogo. Mas enfim, né, sem mais delongas, bora aqui analisar a cena. Bem, pessoas, para quem não conhece, pra galera que tá totalmente por fora aí do God of War, pra quem não sabe de nada, isso aqui é basicamente, esse aqui é o quarto jogo da franquia, esse God of War, e ele é a quarta história desse personagem grego, chamado Kratos. E o que eu posso resumir para vocês dos 3 jogos anteriores era que era um jogo sobre um cara raivoso que matava tudo. Coisa básica assim de videogame, né? O jogo era um hack and slash, né? Basicamente você passeia ali pelo mundo, vai passando pelos obstáculos e matando seus inimigos, destruindo eles. E toda a história é um produto da sua época. Então o jogo, ele não tinha muita profundidade no personagem, ele era um cara raivoso e tal. O jogo fazia sucesso. Então o Kratos tinha essa imagem, né, do cara másculo, né, do machão que não chora, que só destrói seus inimigos. Um primeiro paradigma que foi quebrado nesse jogo foi justamente isso, de você mudar essa imagem do Kratos, do machão, né, tal. E a primeira coisa interessante que eles fizeram, né, que abordaram nesse jogo, foi justamente abordar esse quesito da paternidade do Kratos. E o que é justamente muito explorado nesse jogo mais recente é justamente essa mudança do Kratos, esse saber lidar com os sentimentos dele saber lidar com a raiva dele saber compartilhar os sentimentos dele com o filho dele, né? E no caso aqui, a gente tá numa cena, numa parte da história desse jogo que ele precisa salvar o filho dele, ele precisa ajudar o filho dele. Então, é um momento, assim, bem crítico da história do jogo, é um momento, assim, bem pesado. E para ele conseguir ajudar o filho dele, ele precisa tomar uma decisão bem difícil. E essa decisão é justamente ele ter que revisitar o passado dele, ter que encarar de volta o passado raivoso e destrutivo dele,
passado de, sei lá, de uma masculinidade tóxica, né? Vou colocar aqui. É interessante, vou até dar uma pausa aqui, é bastante interessante esse momento, eu acho que é um dos grandes pontos, assim, um dos ápices do jogo, da história, é justamente esse momento que ele vai encontrar com um artefato do passado dele, né? Que é as armas que ele utilizou nos 3 jogos anteriores, que até o momento assim do jogo, nessa parte aqui, a gente tava sabendo de nada do passado dele, o que ele aconteceu, por que ele ficou aí, o que aconteceu com a arma dele e tal. E esse momento ele é bem construído porque é um momento conflituoso do personagem, um momento de conflito interno, porque ele justamente tem que encarar o passado dele. E é interessante esse momento porque vai ter justamente uma construção de cena bem interessante. Então a gente tem essa parte aqui que ele é uma parte silenciosa, ele fica refletindo aqui nessa viagem de barco, né, durante o barco. E uma das primeiras coisas que a gente pode ver aqui é que o barco é totalmente se destaca, tem um contraste com o ambiente ao redor. Então a gente vê uma coisa assim toda floral, tal, com um ambiente que está parecendo ser hostil, né? A gente ouve o som dos trovões, né? Parece que vai chegar uma tempestade, e a gente também vê a atuação, né? Uma atuação meio que preocupante, um tom meio, um semblante meio de que ele está muito preocupado. E todos esses fatores vão criando um suspense, até que a gente chega nesse primeiro momento, que é justamente ele encarando um fantasma passado dele. Então, nós, como espectadores, é a primeira vez que a gente vê isso aí, a gente começa a sentir o peso disso. A gente começa a ver que realmente é um momento importante da história. Outra coisa legal é justamente essa transição aqui, quando essa câmera faz esse giro, porque denota muito bem que esses fantasmas que ele vai enfrentar, essa coisa do passado dele, é justamente uma coisa da cabeça dele. Então, essa transição da câmera, essa câmera faz esse giro 360 graus, e no momento está mostrando a Athena, e quando ela passa pelas costas dele, principalmente focando a cabeça dele, ela some. Então, já é já é um acréscimo de direção também interessante aqui para a cena. E todos esses detalhes que eu estou falando para vocês vão contribuindo justamente para criar um ápice de emoção, um momento marcante para a cena. Então, à medida que o tempo vai passando, a cena é silenciosa, você vê que o ambiente ali vai piorando as coisas, você vê que algo errado pode acontecer, e ele tá lá, reflexivo, pensativo, dentro do barquinho cheio de flores. E o legal disso é que isso representa muito bem o que é o Kratos, né, nessa história, que é justamente um cara cheio de raiva que controla essa raiva. É um cara que está aprendendo a controlar essa raiva, é um cara que aprende, que segura essa raiva. Então, esse barquinho aí é a ilha do controle dele. Apesar do ambiente hostil externo, ele consegue controlar a fúria dele. Eu dei um pequeno corte agora porque foi um momento de gameplay, e essa parte aqui é muito forte porque vai entrar aqui um elemento bastante importante, que é justamente a trilha sonora e a atuação do ator que fez o Kratos. Vou dar uma pausa aqui. Nesse caso, a trilha sonora ela vai ter 3 variações. Ela vai dar um tom épico, um tom assim de uma grande coisa vai acontecer. Ela dá um tom de urgência e um tom dramático. Então, com a mesma trilha sonora, a gente tem 3 variações de tom, 3 variações de sentimentos. O que vai justamente acrescentar para a mise-en-scène aqui desse momento. Vamos continuar? E agora a gente vê também o quesito da atuação, né? A gente vê o receio do Kratos ao pegar esse negócio que estava escondido.
que a gente está vendo aqui é justamente um conjunto, trabalho em conjunto de atuação. Ó. A gente vê o receio do cara, a gente vê que isso causa dor nele, foi um objeto que causou já dor nele. Então é uma junção de atuação, de música, de ambiente. E é muito interessante, um detalhezinho bem pequeno e difícil de notar, principalmente nesse diálogo da Athena com ele, é que ela vai falando coisas para ele, ela vai meio que insultando ele, mas em um momento específico, quando ele vira a cabeça, que nesse ponto ela chamou a atenção dele. Tem um detalhe bem interessante que é nesse ponto que também um trovão faz o som, né? Então, meio que um negócio que chama a atenção dele. É um trabalho assim, bem detalhista que, ao meu ver, faz toda a diferença. E que muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente se emociona, a gente compra a história justamente por causa desses detalhes que às vezes a gente não percebe, mas que acrescentam a história, a cena. Be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer. E esse finalzinho, né, passado, ficou para trás. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse meu quadro novo, analisando cenas. E eu escolhi particularmente desse jogo do God of War porque, enfim, games também são histórias, são narrativas contadas de uma maneira diferente. Mas é isso aí. Se vocês tiverem uma cena específica que eu faça uma análise react, como eu fiz aqui, enfim, comentem, estou aceitando sugestões, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido aqui o conteúdo que eu passei. Se inscreve aí no canal, dá um joinha se você tiver gostado do vídeo e até a próxima.